Gente, esse vídeo vai ficar dividido em duas partes, porque eu tive que pausar aqui e eu não deu para eu continuar no mesmo vídeo, tá? Então, voltando a falar sobre os sintomas, eu também passei a sentir, a ter umas intuições, umas verdadeiras e outras não eram verdadeiras. Então, eu pressenti alguns falecimentos, assim, de pessoas conhecidas, mas eu percebi também que essas intuições, quando elas se concretizavam, elas eram bem sutis, sabe? Quando eu sentia assim, eu olhava para a pessoa e eu sentia que ela não ia demorar muito, ela ia falecer. Assim, pessoas conhecidas, graças a Deus nunca aconteceu nenhum na minha família, não, mas assim, pessoas vizinho, algum vizinho, assim, mais distante, pessoas que eu conhecia de vista. Então, aconteceu isso, e teve um também que foi bem forte, que às vezes vinha a impressão para mim como se eu estivesse desejando a morte daquela pessoa, sabe? Eu até me senti às vezes culpada, e quando vinha esse pensamento assim, é como se fosse mesmo uma energia forte assim, que você sentisse aquilo. Não é que te dizem que ela vai falecer, você sente que ela vai falecer. Então, esse sentir dá a impressão de que a gente está desejando a morte, entendeu? Da pessoa. Então, bem sinistro também. E teve um que foi bem forte, que não foi falecimento. Eu pressenti que um vizinho meu, da onde eu morava, desculpa, da onde eu morava, ele iria infartar, sabe? E depois de um tempo, realmente ele infartou. Graças a Deus ele sobreviveu. Mas eu fiquei assim bem impressionada, porque eu olhava para ele e via no perfil dele que ele se encaixava com o infarte, sabe? E é estranho, não sei se eu tô conseguindo, eu tô expressando da maneira que mais eu vou conseguir, porque essas coisas é tão difícil você falar o que você sente, né? Seria mais fácil eu passar de sentimento para sentimento, mas isso daí aqui no planeta Terra é impossível, né? A gente precisa das palavras para poder tentar ser compreendido. E às vezes a gente não consegue nem compreender as pessoas e nem ser compreendido, só com as palavras. Mas era assim, era como você ver uma roupa no manequim e você olhar e falar assim, nossa, aquela roupa cai como uma luva no fulano ou na fulana. Nossa, aquela roupa ali é a cara de fulano. É assim que eu vejo as coisas que eu pressinto e que acontecem. Algumas não acontecem. Não sei se houve uma mudança, né, no decorrer da vida da pessoa, né? Porque a gente tem livre-arbítrio, as coisas quando tem que acontecer, elas acontecem, mas eu acho que tudo pode ser mudado por qualquer motivo, por algum motivo, que a gente não sabe qual é. E. E. Me perdi. E algumas coisas, ou se era alguma impressão passada, uma informação passada errada, uma captação errada, sabe? Sei lá, captei errado, porque já teve situações também que eu senti muito forte e que não aconteceu, sabe? Mas geralmente eu acho que essas que são muito fortes talvez sejam coisas para poder te enganar, né? Para fazer você acreditar naquilo e você se impressionar. Alguma coisa mal intencionada. Porque quando as coisas aconteciam mesmo, era sutil, era uma força que vinha assim, mas era forte, porém não sugestionável, sabe? Eu não sentia que não estava me sugestionando, estava me mostrando, porque caía como uma luva aquela situação ali com aquela pessoa, e acontecia. E as outras que vinham bem forte mesmo, poderia ter sido sugestão e eu não soube definir. E outra coisa também que acontece muito com a gente que é mediunidade, que eu vou explicar uma coisa para vocês, que até colocaram no comentário, que será que eu não era empata? Empata é pessoa sensível, né? Com sensibilidade. Eu ouvi falar, e isso faz sentido,
que todo médium é sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium. O que isso quer dizer ao meu entendimento? Eu acho que assim, que todo médium é sensitivo, por quê? Porque a pessoa, para ser médium, para captar um espírito, a energia de alguém, ele precisa ser sensível. Para ele incorporar, né, ter a mediunidade de incorporação, de psicografia, ele precisa ser sensível. Mas tem muita pessoa sensível por aí que ela não tem mediunidade, ela não tem a capacidade da psicofonia, ela não tem a capacidade da incorporação, né? Que a psicofonia, que eu saiba, é que ela usa as cordas vocais. E a incorporação, ela usa tanto as cordas vocais, né? Tanto ela fala pelo chakra laríngeo, como ela também usa o seu movimento corporal, ela também usa o seu corpo. Então, eu tenho isso na minha cabeça. Se eu estiver enganada, é uma opinião minha, que eu penso que seja assim, entendeu? A diferença de psicofonia e incorporação, eu penso que a psicofonia é quando o espírito só usa a sua fala. E incorporação é quando ele usa tudo, você consegue captar os trejeitos do espírito, ele usa o seu corpo para se movimentar, para se manifestar junto com a voz. Então, e tem pessoas que são sensitivas, que elas sentem a energia, elas sentem até a presença, elas têm, como é que se diz, passam mal nos lugares, essas coisas todas, mas elas não têm a capacidade, os chakras, né, desenvolvidos para poder manifestar alguma entidade. Eu vejo dessa maneira. Eu acredito que seja isso, porque eu já ouvi falar sobre isso, né? Que todo médium é sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium. E vou até entrar um pouquinho nesse assunto também, que é sobre a mediunidade e médium e anímico, né? Porque tem muito disso também. Tem pessoas também que saem do corpo, que não é mediunidade, que o nome se dá a pessoa tem, como é que se fala? É uma coisa dela, isso é dela. Ela não tá, para sair do corpo, ela não precisa, ela não tá fazendo intermédio de ninguém para sair do corpo. Quando ela sai, ela pode até fazer o intermédio de alguém que ela vê, que mandou um recado do lado de lá, e para ela trazer pro lado de cá. Mas isso é dela, é anímico. Então, o sensitivo, ele é anímico, ele sente, é dele. Entendeu? Mas acredito eu que só sensitivo, ele não capta nada concreto, vamos dizer assim, nenhuma informação que possa transmitir para o espírito. Eu acho que seja isso, mais ou menos assim. Eu não sei, eu tenho na minha mente, mas eu não consigo botar para fora. Mas eu não vou parar esse vídeo, eu vou continuar. Então é isso. E mais o que? Sobre mais o que? Manda também algumas perguntas aí nos comentários de alguma dúvida, porque fica muito mais fácil para eu responder, porque para eu entrar no assunto são tantos os assuntos que eu não sei nem por onde começar, entendeu? Não sei nem por onde começar. Vou contar pra vocês, foi uma coisa também que aconteceu comigo. Gente, eu conto, eu não quero saber se vão acreditar em mim, se vão achar que eu sou doida. Eu vou dividir com vocês porque eu sei que tem muita gente que passa por isso e não tem com quem falar, sabe? Que não é cara de pau como eu, que ninguém é igual, óbvio, entendeu? Também tem gente mais cara de pau que eu também, que passa pelas coisas e não tem com quem dividir, porque ficam com medo de que vão achar que tá louco, que tá inventando, que quer se aparecer. Não, mas a mediunidade é uma loucura, assim, real, sabe? A mediunidade parece que é uma loucura, mas na verdade é real. Então, eu vou falar para vocês uma coisa que aconteceu comigo também há um tempo atrás, quando eu tive uma das crises que eu tive já não era pânico, mas foi uma crise de ansiedade muito forte, que o meu corpo todo vibrava, sabe? Eu agoniada assim, me sentindo estranha quando eu fui dormir, porque como eu falei para vocês, eu não vejo nada quando eu tô lúcida, acordada, né, aqui, eu não vejo nada, mas nessa que eu fui deitar, mas eu sei que eu estou acordada porque eu consigo fechar os meus olhos, relaxar e abrir os meus olhos aqui.
entendeu? Tô acordada ainda, mas eu tô já num sono meio lá, meio cá. Então eu tava deitada, nesse dia eu tava muito mal, assim, eu sinto às vezes como se tivesse muita gente perto de mim, muito cheio o quarto. Muito cheio, assim, muita gente perto de mim. Então, eu, com os olhos fechados, veio a imagem, apareceu na minha tela mental o Chico Xavier falando, me acalmando, falando que eu tinha todo o controle daquela situação que eu estava passando. Do lado dele tinha uma mulher que eu não sei, com roupa assim de essas roupas igual a Madre Teresa de Calcutá, ou eu tenho dúvida até hoje se era ela ou se era a Irmã Dulce, porque apareceu, ela aparecia assim a imagem deles dois parados do lado da minha cama. Eu abria meu olho, não tava, eu fechava meu olho, eu via. Então, isso foi a coisa mais marcante que aconteceu assim para mim. E ele falando com aquela voz, eu escutava a voz dele dizendo que eu tinha um controle daquela situação, que com as palavras, com a voz dele muito forte, mas eu não lembro exatamente as palavras que ele usava, mas o recado dele foi que eu tinha um controle de tudo aquilo, que eu relaxasse. E ele me ajudou a pegar no sono. E ele, tipo assim, projetou na minha mente que tinha alguém no pé da minha cama em pé, sabe? Uma luz branca em pé na minha cama. Eu não via na minha tela mental, mas ele mostrava pra mim, na minha mente, que tinha alguém no pé da minha cama em pé. Que eu deduzo que talvez seja até o meu anjo da guarda, né? O meu mentor, que eu não tenho, não conheço, não sei. Depois, em outro vídeo, eu vou até falar pra vocês uma informação que eu tive a respeito dele na minha mente também, que no caso seria ela, seria uma mulher. E ele falando isso, e depois eu consegui relaxar e consegui pegar no sono, porque quando eu ficava nessa agonia, eu não conseguia dormir, sabe? Eu não conseguia pegar no sono, não. Era uma coisa muito estranha. E se você também tem dificuldade, perturbação noturna, você tem, reza bastante, pede pro teu guia, faz o culto do evangelho no lar, porque eu também sei o que é isso, porque eu passei muito por isso, perturbação noturna. Eu não consegui pegar no sono. Então, gente, é muita coisa, muita informação. Eu vou falando assim, meio que desorganizada, porque as coisas vão vindo na minha cabeça, eu vou falando. Tudo para eu não desistir de fazer o vídeo, porque fica as coisas aqui me azucrinando para mim não fazer o vídeo. Eu perco foco, eu não sei o que eu penso, qual assunto eu entro, vai vindo na minha cabeça, eu vou falando. Se ficar ruim, vocês botam aí que não curte. E se você se identifica, pelo amor de Deus, conta pra mim também, pra dizer que eu não tô ficando doida sozinha. Brincadeira. Pra dizer que, pra mostrar, pra gente trocar uma ideia legal de que acho que cada um, dentro da sua mediunidade, só a gente que passa sabe, né? Eu sigo algumas pessoas no YouTube, muito interessante. E outra coisa, eu sigo de tudo. Umbanda, esoterismo, tudo. Eu não me prendo a uma coisa só, não. Acho que a informação está em vários lugares. Até um pastor eu segui, o pastor Joilson, acho que é Joilson, um pastor muito legal. Ele tem assim uma visão bem bacana assim de espiritualidade, sabe? Lógico que tem muita coisa que eu acho que é meio fantasia, mas ele entende muita coisa sobre energia também. E tem o Saulo Caldeirão. O Saulo, ele é muito maneiro, né? O Saulo, ele falava muito sobre que a mediunidade, e que isso daí eu peguei pra mim assim que é fato, que a mediunidade é um caminho muito solitário, né? Por mais que você tenha alguém para contar, por exemplo, eu conto assim pro meu esposo, na medida do possível, porque o meu esposo ele teve muita facilidade em se projetar, mas ele não tem interesse nenhum em fazer projeção astral, né? Ele não tem interesse nenhum em desenvolver isso. Ele tinha pavor, ele sentia, ele via, ele ficava em catalepsia, mas ele não teve interesse de desenvolver. Então, mas ele tem um pouco ele já viu algumas coisas assim, sabe? Já teve algumas experiências dele espirituais, então é com ele que eu conto, mas não adianta, a espiritualidade é um caminho solitário. Por mais que eu fale para vocês algumas coisas, eu não vou conseguir nunca passar, vocês não vão nunca conseguir captar o que de fato é dentro de mim. Assim como eu também, e nem eu nem ninguém vai conseguir captar dentro de vocês o que de fato é. O importante é que a gente troque informação.
porque a gente não vai se sentir tão sozinho, apesar do caminho ser solitário.